Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Troca de bênção, que esse vídeo vai ficar salvo. E eu queria falar sobre um assunto aqui com o pessoal que acompanha terreiro. Quem é de axé, eu acho que as palavras que eu vou trazer, elas vão falar para todas as religiões. Então, para todas as pessoas que são de fé, de axé. Então, de novo, aqui, troca de bênção a todos. Estava aqui meditando dentro de algumas coisas que a gente vivencia. E aí senti de dar essa palavra aqui, né, para ajudar quem puder ajudar, né? A minha intenção com as coisas do terreiro e das entidades e toda a espiritualidade é de sempre ajudar. Não sei se a gente vai conseguir trabalhar isso bem aqui, mas vou tentar ajudar. Então, trocar de bênção, para quem não me conhece, eu sou o Pai Fiorino de Omulu, aqui do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada e Maria do Bagaço, na região de Messejana, Fortaleza, Ceará. Estava meditando sobre aqui na casa de Exu, cantinho especial da gente, né, da casa onde é feito muitos trabalhos, arreios para Exu, e estava conversando com meus Exu. Porque eu sou muito procurado sobre querer entrar na Umbanda, a gente querendo entrar na Umbanda. Graças a Deus a religião ela tem crescido, apesar da perseguição, né? E aí, isso traz uma reflexão para mim, assistindo a caminhada de algumas pessoas. Tem uma frase que diz assim: muita gente está na Umbanda, outras pessoas são a Umbanda. Então, quando você entende que você não está na Umbanda, mas que você é Umbanda, ou a religião que você está exercendo, seja qual corrente espiritual você esteja vivenciando na sua vida espiritual, assim como em qualquer outra religião, eu sou muito procurado por pessoas que estão iniciando, e senti agora de fazer esse vídeo que vai ficar salvo, falando um pouco sobre terreiro, no sentido de quem vai pagar o preço. Que preço é esse a ser pago? Sou médio, preciso desenvolver, mas não sei se é a hora, se não é, o que vai determinar esse momento de eu me entregar para essa espiritualidade. Então eu estava refletindo sobre a caminhada de muita gente que me procura, pelo menos eu vou falar pela minha vivência, para pedir para entrar no terreiro. E aí depois que entra no terreiro, trata o terreiro como bodega, que vai quando quer e fica dando desculpa. Ou gente que tem muita vontade, sabe que tem uma missão para exercer com a espiritualidade, seja lá qual religião vai exercer esse desenvolvimento e esse relacionamento com a espiritualidade, mas a pessoa fica protocolando, a pessoa fica adiando. Por quê, né? E aí eu estava agora meditando sobre isso e senti de trazer essa palavra. Primeiro, vivenciar a espiritualidade não é fácil. Não é fácil e ao mesmo tempo é. Tenho vontade de ser de terreiro, tenho vontade de desenvolver minha mediunidade, conhecer minhas entidades que com a bênção de Deus vão trabalhar a minha vida, vão me ajudar, vão me equilibrar, vão me dar direções e toda a parte boa da religião. Mas para você vivenciar essa espiritualidade, primeiro precisa quebrar algumas barreiras, que a maioria dessas barreiras estão no pensamento das pessoas. Então, o vídeo que vai ficar aqui salvo, que eu estou fazendo agora, que eu senti, estava numa conversa com os Exu e veio isso muito forte para mim, eu fiquei com vontade de compartilhar isso, de o preço que se paga para se vivenciar de forma verdadeira a espiritualidade, o relacionamento com os seus guias espirituais, com a bênção de Deus e dos seus orixás. Então, como funciona isso, né? Existe uma diferença enorme entre as pessoas que são do axé
que vivenciam isso de forma séria e tem entidade na sua vida. Tem aquela pessoa que faz de conta que tem entidade, ou talvez até iludidamente acredite que tenha aquela espiritualidade agindo na sua vida. E tem aquela pessoa que tem o chamado, mas nega o chamado, né? Então é preciso saber que tem 3 tipos de pessoa. Tem a pessoa que tem o chamado e finge que está exercendo. Tem a pessoa que tem o chamado e exerce. E tem aquela pessoa que tem o chamado para a espiritualidade e fica protocolando. Não sei se é o momento. Por quê? Por causa da responsabilidade. Viver para a espiritualidade exige e é uma renúncia por amor. E é uma renúncia por amor que você vai vivenciar, né? Então, é preciso saber entender o que é entrar em uma corrente espiritual, seja ela qualquer religião que você vai exercer, você vai ter que pagar o preço para desenvolver realmente. Porque muita gente vem principalmente para a Umbanda, e eu vou falar a nível de Umbanda, tá? Só um minutinho. Então, eu vou falar a nível de Umbanda. Muita gente quer saber quem é seu Exu, sua pombagira, já começa com essa conversa. E, eu quero saber quem é o meu Exu. Eu quero saber quem é a minha pombagira. Tá bom. Mas depois que você souber quem são os seus guias espirituais com a benção de Deus, Pai Olorum, Criador, você vai cuidar dessa espiritualidade, você vai se dedicar a essa espiritualidade, você vai buscar ter verdadeiramente uma vida com essa espiritualidade. Muita gente frequenta o meu terreiro e diz que tem muita vontade, mas não é a hora ainda. E eu respeito muito isso, né? Mas a maioria das situações que eu vejo pessoas dizendo que quer ser do axé e não quer entrar porque não quer assumir um compromisso com essa espiritualidade. Ou seja, eu quero os benefícios, mas eu não quero pagar o preço em vida. E eu vou
dentro de uma igreja ou dentro de um centro espírita. Não é a questão financeira monetária. É a questão de renúncia e doação de vida. Seja qual for a corrente, seja qual for a religião que você for entrar, vai exigir tempo. Então, é o primeiro preço que se paga, é renunciar tempo pela sua espiritualidade. E é o que muita gente não quer. Muita gente quer chegar no terreiro, fazer um pedido como se as entidades fossem o gênio da lâmpada e rápido aquilo acontecer. E não funciona assim. Até porque a necessidade da espiritualidade é causada pela própria espiritualidade para te aproximar dela, né? E isso é um movimento muito bonito. Qual é o preço que se paga para vivenciar uma verdadeira espiritualidade? Porque como eu comecei falando, tem gente que exerce uma verdadeira espiritualidade, vida com o espiritual, com suas entidades, os seus guias. E tem aquele que faz de conta, é um figurante dentro dos terreiros, os figurantes, que dentro do terreiro se ajoelha, abraça a entidade, chora com a entidade, faz tudo com a entidade. Do portão para fora ela se comanda. E tem uma coisa que eu ensino aqui em casa. Quem se governa não tem guia espiritual. Se você pode ter um amigo espiritual, mas ele não é seu guia. Porque o que é ter um guia? O guia, ele tem caminho para o filho. Ele aponta o caminho. E o dever do filho é caminhar pelo caminho apontado. Isso vai exigir algumas coisas que a maioria das pessoas não querem fazer. Primeiro é a obediência. Você está passando por uma situação e o seu guia espiritual te deu uma determinada orientação. E você decide passar por cima daquilo. O que é que você está fazendo com o seu guia espiritual? Está colocando ele de lado. E está escolhendo um outro caminho pela sua cabecinha. E quando a gente entra na Umbanda, a gente pega o nosso livre-arbítrio, coloca assim no pacotinho de presente e deposita nos pés da espiritualidade, confiando de que eles são bem mais evoluídos do que nós e vai nos apontar um caminho, e esse caminho vai ser melhor do que o que a gente escolheria. E às vezes escolher o caminho dos guias espirituais é muito mais pesado, muito mais doloroso. Exige renúncias muito sérias e pesadas na vida da gente, mas é o preço para produzir em nós a verdadeira espiritualidade e cumprir a missão. Como eu falei, o grosso da missão é se evoluir para você e para o teu próximo. No grosso. E as ferramentas e as funções que vão vir para que isso aconteça podem cobrar um preço bem maior. Então, o preço para ter a verdadeira espiritualidade, o primeiro é a obediência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, muita gente procura e diz que quer ser do santo, quer ser de terreiro, quer se dedicar, quer se desenvolver, mas não quer pagar o preço da obediência. Né? O primeiro preço que você vai pagar é o tempo. Tempo para se dedicar à religião. O segundo é a obediência dentro desse tempo. Obediência dentro do tempo que você está dedicando e fora do templo. Ou seja, o preço é a obediência dentro e fora do terreiro. Porque se tu obedece os guias e as orientações dele só dentro do terreiro e lá fora não vai fazer diferença na sua vida. Você vai ter que ter uma terceira ferramenta chamada disciplina. E eu vou dar um exemplo aqui. Sabe o pessoal de academia? Por mais que tenham pessoas assim viciadas em academia, tem o dia que a pessoa não está afim de academia. Mas ela fez uma rotina e ela cumpre com disciplina horários, né? Horários e ritos
para poder estar naquela academia. Assim é na vida do médium. Ele vai ter dias que ele vai estar cheio de fé e vai ter dias que ele vai estar mal nas emoções ou mal no trabalho, mal em alguma coisa que ele vai querer desistir ou se afastar ou desanimar. Mas se ele for um médium disciplinado, ele coloca as emoções dele de lado, aquilo que ele está sentindo de lado, e ele cumpre a missão dele. Então, para você ser o preço que se paga para se envolver com a espiritualidade, para se desenvolver com a espiritualidade, primeiro é tempo. Você vai ter que renunciar tempo da sua vida para se dedicar à sua espiritualidade. O segundo ponto é a obediência. Porque quando você se envolve com a espiritualidade, você passa a credibilizar, acreditar de que as nossas entidades, eu falo como Umbanda, elas vão saber melhor o caminho para a gente. Então, o primeiro preço para você exercer a verdadeira espiritualidade, o primeiro preço vai ser o tempo. Você não vai conseguir exercer sua espiritualidade se você não tirar tempo para exercer essa espiritualidade. Como eu falei, existem 3 tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que tem a espiritualidade verdadeira afirmada na vida dela. E você vê a diferença das entidades com aquela pessoa. Existe a segunda pessoa que faz de conta que tem uma espiritualidade, mas na verdade está fazendo papel de figurante, porque não está alterando nada na vida dessa pessoa. E tem a terceira pessoa que sabe que tem um chamado espiritual, mas fica protocolando e rejeitando esse chamado espiritual. Primeiro tipo de pessoa que tem um compromisso verdadeiro e essa espiritualidade faz diferença na vida dela. Primeira coisa que ela tem é dedicação no tempo dela para essa espiritualidade. Tem que tirar tempo para rezar, para acender vela, para firmar cachimbo, para fazer firmeza, para preparar um banho. Na Umbanda precisa, para defumar a casa, para estar no terreiro ajudando, para estar fazendo várias coisas. Isso é a pessoa que dedica tempo. É a pessoa que busca essa verdadeira espiritualidade. Vamos fazer uma oferenda, quero alimentar minhas entidades, quero saber a história das entidades que estão me ajudando na minha corrente espiritual. Isso é a pessoa que são características da pessoa que tem uma verdadeira espiritualidade. Dentre elas, as 3 coisas mais características de quem tem essa espiritualidade é a obediência. Então, primeira característica de quem tem uma vida verdadeira com a espiritualidade. Obediência. E a obediência, ela é o que mais pesa dentro de uma relação entre você e a sua espiritualidade. Eu já tive inúmeras situações que eu quis dizer não para a espiritualidade. De coisas que me pediu, de coisas que me desafia. Mas você tem que sempre abaixar a cabeça e dizer sim, eu vou obedecer. Né? E obediência por amor e não por cobrança. Né? Eu vou obedecer porque eu entendo que os guias sabem bem melhor do que eu o que é para mim. Então eu me mudei de bairros já, eu abri demais portas e fiz muita coisa e ajudei muita gente por obediência, né? E isso é uma das características de quem busca a espiritualidade verdadeira. Então tem coisa que eu nem entendo por que eu estou passando, ou tem coisas que eles mandam que eu fico sem entender por quê, mas eles estão mandando. Lá na frente eu vejo os frutos da minha obediência. Primeira característica, você quer entrar num terreiro, você quer desenvolver uma espiritualidade verdadeira, você vai ter que doar tempo. Então isso vai sacrificar alguns momentos da sua vida, porque no terreiro vai ter trabalho e você precisa estar lá, e você precisa desenvolver sua função, e você precisa desenvolver sua mediunidade, dar obrigações. Mas isso dentro de uma relação de amor, se não tornar peso.
se você não estiver amando a sua espiritualidade. A segunda coisa fora tempo é a obediência. Nós entendemos dentro da Umbanda que os guias são mais evoluídos do que nós e eles estão à frente. Então a gente pega nosso livre-arbítrio, coloca num pacotinho de presente, deposita nos pés da entidade por confiança e passa a viver debaixo da direção das entidades. Quem tem entidade não dá um passo sem falar com essa entidade, com essa espiritualidade, sem consultar. Devo ir ou não devo ir? Devo fazer ou não devo fazer? Obediência. E se essa obediência te sacrificar, você se sacrifica por ela. Então eu sou assim, se a minha entidade mandar cortar um dedo e jogar fora, eu obedeço. E você paga o preço por isso. Inclusive de você se anular. Mas não existe espiritualidade sem renúncia. E muitas das vitórias que nós vamos ter na nossa vida espiritual, quem realmente busca essa espiritualidade, vai ter muito mais a ver com o preço da renúncia que você fez para chegar naquele objetivo, do que com qualquer outro tipo de magia. Qual é o preço que você paga para ter a verdadeira espiritualidade com você? Você doa tempo, você é obediente e você renuncia dentro da sua obediência por amor às entidades. Eu já precisei renunciar a muita coisa. Inclusive até momentos com minha família, que para mim é muito importante, mas a minha missão vem na frente. E eu sou apaixonado, dedicado pela minha família. A quarta coisa, né? Eu falei tempo, obediência, renúncias e disciplina. Que eu estava falando, é aquela coisa de você não tá afim, tá frio, porque momentos de fé, um momento você vai estar muito lá em cima e outro momento você pode dar uma desanimada, né? Esses picos acontecem, mas se você tem seu guia espiritual, ele vai te dar palavras de direcionamento que você vai manter sua disciplina. Então, eu já não estava afim de ir pro terreiro, eu já não estava afim de nada, mas é minha disciplina, é igual aquela pessoa que vai para academia. Eu não estou afim, mas eu vou estar lá fazendo o meu papel, eu vou estar lá dando o meu melhor, buscando a minha espiritualidade, tá? A quinta coisa de quem tem uma verdadeira espiritualidade na sua vida é um ori firme, decidido a obedecer aquilo que é trazido pela espiritualidade para o meu coração. Então você é assim categórico dentro da sua obediência, porque o seu ori, sua cabeça está bem firmada com seus guias. Você sabe o que eles têm para a sua vida e você sabe o caminho que eles apontaram. Se você sabe disso, nada vai te parar. Distrações, nada, absolutamente nada. Você fica determinado naquilo até você bater sua meta com a sua espiritualidade dentro do destino que lhe deu. Nada vai lhe desviar daquilo, porque sua cabeça está firme com seus guias espirituais. Você se torna inabalável, firmado, bem firmado com seus guias, com seus orixás e com Deus nosso Pai Maior. E com toda a espiritualidade que nos cerca. Então, essas são as características de uma pessoa que vivencia a espiritualidade de verdade, que quer um compromisso com a espiritualidade, que quer crescimento e desenvolvimento com essa espiritualidade. A pessoa ela vai dar tempo e já precisa chegar no terreiro sabendo, ou qualquer outra religião, você precisa chegar sabendo que você vai ter que renunciar tempo. Dentro disso, você vai renunciar também, você vai ter que ser obediente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dentro dessa obediência vai vir a renúncia do seu eu em muitas situações apontadas pelos guias. Então você está disposto a renunciar até suas próprias vontades ou não começa a caminhar. E desde níveis de coisas grandes até níveis de coisas pequenas. Se torna essa renúncia por obediência.
Tem coisa que o guia vai dizer vai, que você estava a fim de fazer. E tem coisa que o guia vai dizer não faz. E você quer fazer. E aí quando você quebra isso daí, você quebra essa relação. Você passa a se governar. E aí perde todo o sentido daquela espiritualidade ao seu redor te apontar caminhos. Não, apontei esse caminho aqui, ele não foi. O que é que eu posso fazer? Aí geralmente vai lá, quebra a cara e volta aos pés das entidades de novo. Disciplina. Independente do seu estado emocional, você está ali dentro do terreiro buscando o seu crescimento, né? Então, a disciplina. A disciplina, ela faz com que você cumpra as suas coisas independente das suas emoções. E dentro da religião a gente vê uma coisa que muita gente vai pelo que sente. Mas tem coisas que você tem que ser totalmente racional. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que tenho que me desenvolver, eu sei que eu tenho um chamado para a espiritualidade, eu vou entrar. E coloca na cabeça uma autodisciplina. Semelhante àquela pessoa que vai para a academia 3 vezes por semana, tem ódio de academia, mas ela se disciplina a ir para a academia. Tem gente que não precisa de religião nenhuma para deixar de fumar, porque se disciplinou a deixar de fumar. Tem uma cabeça firme. Firme e firme. De nada, se torna inabalável. Né? E falando disso, falando dessa disciplina e dessa obediência para quem tem uma verdadeira espiritualidade, existem os momentos de confronto na relação entre você e o seu guia espiritual. Quando eles querem uma coisa e você quer outra, e então entra em confronto. E aí, dentro desse confronto, só para te dizer que eles sempre vão vencer. E graças a Pai Olorum, que ele sempre vai vencer. Sempre vão vencer. Você sabe por quê? Porque eles sabem mais do que a gente. Agora, diante de todo o confronto, nós temos dois caminhos a tomar. Às vezes nós somos confrontados em alguma coisa, e aí você vai tomar o caminho de desistir e fugir de tudo, ou de aceitar aquele confronto, aceitar que você perdeu, aceitar que você precisa daquele caminho que você não está querendo entrar e mergulhar nele em obediência. O confronto, diante de qualquer confronto entre duas pessoas, entre você e a espiritualidade, diante de todo confronto, ou você baixa a guarda e aceita a vitória do outro, ou você paga o preço e se afasta. Se você quer realmente uma espiritualidade verdadeira, você vai baixar a cabeça diante do confronto com as entidades da sua vida. Características de pessoas que têm uma vivência com a sua espiritualidade verdadeira. Essas pessoas, elas não dão um passo na vida delas fora do terreiro e dentro do terreiro sem consultar o seu espiritual, se deve ou não seguir aquele tal caminho. Quanto mais quando a espiritualidade vem assim aleatoriamente e te diz que você deve ou não deve fazer algo. Aí, meu amigo, você teima se você quiser. Minha amiga, você teima se você quiser. Então, muita gente não quer vivência com espiritualidade, só quer ir numa casa de axé, tirar energia, fazer pedidos, guias, mas não quer ter um compromisso porque não quer pagar o preço de ter uma verdadeira espiritualidade lhe direcionando. Características de um filho ou de uma filha que está fazendo de conta que tem uma espiritualidade. Ela divulga muito essa espiritualidade, mas não cuida dessa espiritualidade. E trata o terreiro como se fosse bodega. E o que uma entidade manda ou orienta, a pessoa faz de conta que está obedecendo. Ou tampa os ouvidos. Né? Ou se faz de desentendido, desentendida. Aí a pessoa está fazendo de conta que está vivenciando aquela espiritualidade, mas vai perceber com os anos que aquilo não fez diferença na vida dela. Né?
Às vezes a pessoa está 5, 6, 7 anos no terreiro e a vida da pessoa não mudou em nada. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ainda não está vivenciando uma espiritualidade verdadeira. Tá? Às vezes até se enganando, até está pensando que está vivenciando. Mas não faz nada do que é orientado. Então ela não tem guias, né? Ela tem amigos espirituais que vão dar-lhe um apoio, mas guia, aquele que guia caminho, não, porque o guia ele dá caminho, mas o filho tem que querer entrar no caminho, trilhar o caminho que ele está apontando. E tem a terceira pessoa, que é aquela pessoa que sabe que tem um chamado espiritual, precisa se dedicar nesse chamado, mas essa pessoa rejeita a mediunidade dela. Então, essa pessoa vai viver, desculpa eu dizer, mas em perturbação. Porque se você tem chamado para a espiritualidade e você foge disso, você está fugindo do seu destino. E a espiritualidade, ela vai fazer o quê? Ela vai criar como se fosse um labirinto para que você chegue no ponto final, exato do seu destino. Então, até você achar o caminho certo, você vai ficar batendo de cara com portas fechadas. Isso foi decidido lá antes de você vir na Terra. Você vai ter decidido, olha, eu vou descer na Terra para exercer isso, isso e isso, me melhorar como espírito e melhorar a vida do meu próximo. Quando chega na Terra, você não tem essa consciência, aí você fica fugindo do seu destino. Tudo aponta para aquilo, mas você fica fugindo. Foge porque não quer pagar o preço de se dedicar. Foge porque não quer pagar o preço de dar tempo. Foge porque não quer obedecer orientação dos guias espirituais. Foge, inventa todos os motivos do mundo. Não. E não me sinto preparado, acho que não é o tempo. O tempo de você se dedicar à espiritualidade, esse tempo é o da sua cabecinha. É uma questão de escolha. Eu escolho me dedicar à espiritualidade, eu estou precisando me dedicar à espiritualidade. Essa necessidade, quem coloca no seu coração são os seus guias. Tá ficando escuro, eu vou virar para cá, tá, gente? Ixi, ficou foi pior. Então, essa necessidade, quem vai colocar no seu coração são os seus guias. Então, se você tem essa necessidade de desenvolver, se você tem essa necessidade de se dedicar à sua espiritualidade, então, se dedica, se entrega, sabe? Mas não se entrega assim de faz de conta. Estuda bem o lugar que você vai se entregar e vai escolher para a sua vida. Pede já de cara para os teus guias espirituais te apontar o lugar onde te traga paz. Frequenta um tempo até você sentir bem a energia do lugar, né? E então você vai lá e cumpre e começa a se entregar para essa sua espiritualidade. Eita. Mas não vai para fazer de conta. Nem vai no intuito de como fosse uma coisa obrigada, né? Não, vai assim de coração. Quando for, vai pela sua espiritualidade. Então, quem quer pagar o preço para verdadeiramente ser de axé, ou de qualquer corrente espiritual, né? Quem é que quer pagar esse preço? Então eu falei aqui sobre as características de um bom médium que realmente está buscando sua espiritualidade e não se perder desse destino que eles vão te apontar.
Existe uma diferença enorme de quem não tem espiritualidade e de quem tem espiritualidade. Vou tentar deixar do jeito que estava. Está escurecendo na casa do Exu, para o Exu. Então, o que eu mais atendo são pessoas aqui em casa que estão sem direção nenhuma. Então, precisam dos oráculos. Quando você, que são as fontes de comunicação entre a gente e o espiritual, entre nós e o espiritual. Você dentro de uma corrente espiritual, todos os passos que você vai dar são apontados e por obediência você vai prosperar. É uma coisa automática, o espiritual te apontou um caminho, você obedeceu, você prospera. Você luta com o espiritual para não vivenciar e não cumprir o que está sendo mandado, está sendo orientado, você vai quebrar a sua cara. Isso vai acontecer. Porque, como eu falei sobre destino, é como se a espiritualidade te colocasse em um labirinto e você só consegue chegar no local certo se você obedecer às orientações dos guias. Obedecendo isso, tendo essa vivência com a sua espiritualidade, você não vai dar de cara com as paredes, né? Pode até ter uma entrada que você acha que não vai dar certo, isso está errado, o meu guia está errado. Quando chega lá na frente, você entende que o seu atalho era que estava errado. Então, tem 3 tipos de pessoa. O médium, que renuncia, que obedece, que tem disciplina, que tem obediência, e esse médium ele prospera, vai passar por dificuldades, mas dentro das dificuldades os guias vão estar ali, vão levantar, porque está obedecendo, está seguindo como é para ser. Tem um médium que vai fazer de conta, que tem essa espiritualidade, mas os anos vão passar e a vida daquela pessoa não vai ter mudado em nada, porque a gente não consegue esconder nada da espiritualidade. Então a vida da pessoa não prospera, porque ela de verdade não segue as orientações dos guias. E vai ter aquela pessoa que vai passar a vida inteira, durante muito tempo, fugindo da própria espiritualidade. Fugindo, a pessoa é confrontada e, como eu falei, diante de um confronto, você tem 2 opções. Ou você foge, ou você se abaixa e aceita aquilo que está sendo trazido para a sua vida. Meu conselho é: se dedica na tua espiritualidade e naquilo que os teus guias estão apontando como caminho, para que você feche o seu destino com seus orixás. Tá bom? Então, era essa palavra. Eu vou deixar esse vídeo salvo e espero ser de ajuda para quem está me ouvindo. Qual dos 3 tipos de pessoa você está sendo? Você está sendo médium dedicado? Você está sendo médium faz de conta? Ou você está sendo aquele que foge da própria mediunidade que carrega? Fica essa autoanálise que eu estava conversando com os Exu aqui na casa de Exu. Deixa eu mostrar. E comecei a meditar sobre isso e senti que deveria compartilhar esse pensamento, né? E se esse meu pensamento, alguém aqui não for de acordo, então me perdoe, a intenção é de ajudar, não de outra coisa, tá bom? Vou deixar salvo. O preço pela espiritualidade. O preço pela espiritualidade não é dinheiro, né? A gente está em vida física, no plano físico, e algumas coisas se tornam necessárias. Mas o preço pela espiritualidade... Tá animado aqui o negócio. O preço da espiritualidade é, primeiro, tempo, dedicação de tempo. Segundo, obediência do que se recebe dentro desse tempo. Terceiro, renúncia do seu eu. Muita coisa seus guias vão orientar e você vai querer fazer de outro jeito. E lá na frente você vai quebrar a cara, porque você não obedeceu como eles pediram. Quarto, disciplina. Vai ter dia que você vai estar desanimado,
Vai ter coisas dentro da sua casa de axé que você não vai gostar, alguma coisa. E você vai ter que ter uma autodisciplina para exercer o seu destino, o seu chamado, a sua missão. Cabeça firme dentro do que você tem de chamado para a sua vida. E dentro dos confrontos com a sua espiritualidade, se entrega. Não fica lutando, batendo cabeça com entidade, gente. Tá? Alguma coisa você tem que questionar se você sentir na energia de que não é entidade de verdade. Mas se você sentiu que aquilo era a sua espiritualidade, mesmo que seja contra o que você está querendo, é melhor obedecer à espiritualidade. Conselho de pai. Segundo tipo de pessoa, o faz de conta. Então faz de conta, divulga muito o axé, mas na parte prática não vivencia. Então se você é essa pessoa, procura teu pai de santo, tua mãe de santo, e muda isso aí para tu ver diferença na tua vida. Eu conheço pessoas há muitos anos dentro do axé e você olha para a vida da pessoa não muda em nada. E eu tenho uma trajetória assim, muito firme, de 5, 6 anos, assim, muito firme mesmo. E eu não sei nem dizer o quanto que a minha vida mudou. Eu como pessoa principalmente, os desafios ficaram maiores e tudo se tornou maior. E eu fui transformado, não por imposição, mas por amor. A palavra dos guias em coisas que eles mudam na nossa vida chama-se transformação. E tem aquele médium que foge e aí vai pagar o preço até aceitar o chamado que carrega na vida. Sobretudo, para deixar para encerrar, tem uma frase que diz assim: você não quebra as regras é que vão quebrar você. São semelhante um gado que vai passando por um caminho e tem 2 cercas assim do lado. As cercas são as regras. O gado fica bravo, sei lá como chama, bravo, e pula a cerca para tentar sair do caminho destinado a ele. Quando ele se joga na cerca para sair do caminho destinado, ele quebra a cerca, ele quebra a regra. Mas a regra arrebenta muito mais ele do que ele a regra. Então você não quebra as regras é que vão quebrar você até te trazer de volta para o caminho. Tá bom? E é isso. Ouça as suas entidades, obedeça ao pé da letra, que é para você prosperar, ter boas conquistas, pisar na terra colhendo do melhor dela. Tchau, tchau. Vou deixar salvo aqui. Axé.